Hoje, segunda-feira, dia 19 de maio. Gente, hoje o que foi que aconteceu? A Aline bloqueou os seguidores lá dela que reclamaram do fato dela ter assumido a relação dela com o Diogo. E eu falei, gente do céu, eu sei que eu levei hate de muita gente aqui nas lives que a gente falava do BBB, quando eu dizia que a Aline e o Diogo iam acabar se encontrando aqui fora e ia acabar rolando alguma coisa entre eles. Pode dar uma olhada lá atrás que vocês vão ver o hate que eu levei por conta disso. Mas eu não estava errado. Em nenhum momento eu estava errado. Gente, eu posso não ter tanta idade como muita gente, mas eu tenho muita experiência em algumas coisas na vida. E eu já tinha visto os olhos dela brilhando, aquela coisa toda, ela apaixonada pelo cara. E isso ficou claro para todo mundo lá no BBB. Só que muitos dos fãs dela nunca aceitaram esse fato. E muitos dos fãs dela chamam o Diogo de homem abusivo, essas coisas que ele também não é. Então, eu vou ter que contar essa história já, vocês vão saber dessa história. Mas, né, a própria Aline, né, como é que o tempo ele funciona, né? Como é que o tempo ele sempre acaba dando razão quando a gente tem razão. Eu falei, eu tinha razão. E agora, comprovadíssimo a razão que eu tinha, né? Enfim, quais são as outras pautas que a gente vai falar aqui? O Boninho, né? Eu falei que o Boninho tinha rompido com o SBT, mas hoje, né? No final de semana eu também falei que era bem provável que tivesse alguma coisa escondida nessa história aí. E aí hoje o seu Flávio Rico resolveu esclarecer que o Boninho não vai ser contratado nem de Record nem de SBT, mas que ele vai produzir para as duas emissoras. Vocês já vão entender melhor isso aí, tá? Ontem surgiu uma notícia nas redes sociais de que a Globo estava interessada no Celso Portiolli, e aí depois desse interesse, a própria Globo veio e desmentiu que não tem mesmo interesse no Celso Portiolli. A gente também vai comentar isso aí, tá? E a Adriana Paula, ex-namorada de Davi, diz que vai tomar as medidas contra ele depois daquele vídeo que ele fez no final de semana. Aquele vídeo grandão, né? De mais de meia hora, ela disse que ia tomar as medidas cabíveis. Então, vamos entender melhor todas essas histórias, tá? Mas eu quero começar primeiro, gente, falando sobre a Aline, tá? Porque eu vou começar mostrando o vídeo dela, tá? O vídeo dela que eu retirei do Instagram dela, tá? Só pra deixar claro aí essa história do Instagram. Uma outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre essa história do padre, tá? Do padre Fábio de Mello, tá? Essa história que ganhou aí o final de semana, essa história que tá ali ganhando as redes sociais por causa de tudo o que aconteceu. Então a gente vai falar sobre essa história também, tá? Obviamente que a gente precisa comentar sobre isso, e eu preciso comentar sobre a injustiça que o rapaz está sendo acusado. Eu preciso comentar sobre a injustiça que estão acusando o rapaz, sendo que ele não fez e que ele não teve nada relacionado com esse caso diretamente, tá? Então a gente vai entender tudo isso, a gente vai trazer. Ele deu uma entrevista por Ricardo Feltrin, então a gente precisa também esclarecer a verdade dos fatos, tá? E o próprio padre, eu acho, né, até pela função que ele ocupa, deveria vir a público se retratar sobre isso. Mas eu vou começar, gente, falando da Aline, tá? Porque a Aline, muita gente ali passou dias no BBB, quando ela tava no BBB, dizendo que ela tinha mais era que se afastar daquele homem abusivo, chamando o Diogo de homem abusivo, que o Diogo isso, que o Diogo aquilo. Gente, eu nunca vou colocar o Diogo como sendo uma pessoa abusiva sem eu conhecer. Eu vi, ele tem atitudes que não foram legais ao longo do BBB? Tem. Igual a Aline também teve várias atitudes que não foram legais ao longo do BBB. Isso dá, se for pelo critério de vocês, eu também posso dizer muito e posso falar bastante que a Aline também foi abusiva com várias pessoas lá dentro, né?
Então, se for pelo mesmo critério, eu posso dizer. Gente, eu não acho que o Diogo seja um homem tóxico, não acho, nunca falei isso, inclusive sempre defendi o Diogo aqui no canal, sempre defendi o Diogo, sempre defendi aí a história dele, até porque quem conhece o trabalho dele como ator sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Sabe muito bem do que eu estou falando e trazendo aqui para vocês, tá? Enfim, vamos lá para esse vídeo que tá aqui no Instagram da Aline, tá? Eu gravei dos stories da Aline, depois, no meio de tudo isso, hoje à tarde, a Aline começou a bloquear alguns dos seguidores, especialmente os seguidores que foram ADMs dela, que cuidaram aí das redes sociais dela. Uma das coisas que ela fez foi justamente isso, tá? Ela bloqueou e depois ela postou uma nota de esclarecimento, voltou atrás e tirou das redes sociais algumas coisas que ela própria tinha colocado lá. Depois, né, vários disseram que foi bloqueio seletivo. Mas vamos lá começar primeiro aqui com esse vídeo aqui, tá? Lá das redes sociais dela, tá bom? Vamos lá começar com ele. Todo mundo gosta. Lá do Goiás que eu vi. Tá, eu não posso mostrar com som, gente, porque boa parte do vídeo aí é com música e direitos autorais, tá? Mas esse vídeo é uma viagem que a Aline fez com o Diogo. Essa viagem ela fez pro interior, se eu não me engano. Eu tenho aqui a informação, tá? Ela fez uma viagem aí pro interior, no Rio de Janeiro, e postou uma foto aí com o Diogo, tá? Postou uma foto com ele, postou uma foto aí desse lugar frio, mostrou aí que os dois estavam juntos, bebendo juntos, né? Vai ter aí, vocês vão ver um trecho desse vídeo. E ela deu detalhes da viagem, tá? Ela deu detalhes aí. Ela não mostra tudo com tanta clareza, mas ela dá detalhes. Vocês estão vendo aí que ela tá num lugar ali muito bonito. Não é um lugar feio, é um lugar bastante bonito. E você observa aí que a Aline tá lá porque quer estar. Ela está lá porque ela gosta de estar naquele lugar. Olha aí, uma lareira acesa. Todo um clima romântico, tá? E ela tá com todo um clima romântico ali, justamente com o Diogo, que vai aparecer aí numa das fotos, tá? E ela fala muito sobre isso num outro vídeo que ela dá um depoimento sobre. Mas vamos mostrar aí para vocês verem. Ela dá aí todo o destaque para a viagem, ela dá o destaque. Olha aí ela e a mão aí, olha a mão dela. A mão dela está à esquerda e a mão de um homem que está à direita da imagem. Quem é este homem, gente? Este homem é o Diogo, tá? O Diogo realmente tá com a Aline. Os dois estão ali, sim, eles estão juntos. E o próprio Diogo, tá? O próprio Diogo também fez isso. O próprio Diogo postou as fotos, tá? Isso que vocês estão vendo aí é só as fotos da Aline. Isso porque eu não mostrei as fotos do Diogo, tá? O Diogo tá lá com a Aline, sim. Os dois viajaram juntos ali. E os dois juntos nessa lareira aí. O próprio Diogo mostrou a mesma lareira. Eu vou mostrar as imagens aqui, porque eu também tenho essas imagens aqui, tá? Ah, gente do céu, para vocês verem aí que a Aline e o Diogo já estavam juntos. Eles estão, e tá na cara que eles estão afim um do outro. E eu sempre falei isso, olha aqui, o Diogo mostrando o story dele ali com a Aline. Tá? E ele não fez questão nenhuma de esconder, tá? Olha aí ele aqui do lado, olha aqui, olha, vamos dar um zoom aqui. Olha a Aline ali do lado, o Diogo no primeiro plano, a Aline ali no segundo plano. A Aline e o Diogo assumidíssimos, né? A Aline e Diogo assumidíssimos como casal. Eu falei que isto ia acontecer, eu falei, deixei bastante claro aqui para vocês. Não só por uma questão, gente, de experiência, porque a gente já tá acostumado a lidar
com essas coisas, mas porque a gente já está acostumado mesmo a trabalhar com isso. A gente trabalha com entretenimento e fofoca há 20 anos. Não tem como eu não saber identificar esses detalhes. A gente identifica. Então, olha aqui. Vocês viram que a Aline... Olha aqui, deixa eu voltar aqui o story da Aline, tá? A Aline não mostrou esta lareira. Olha aqui. A Aline não mostrou a lareira, tá? Olha aqui. Vocês estão vendo, vou colocar em tela cheia, tá? A Aline não mostrou esta lareira ali. Vocês estão vendo, né? Eu tirei ali o print do perfil da Aline. Está escrito Aline Patriarca, não está? Então, vocês vão ver agora outra coisa aí. Olha quem postou a mesma lareira. Olha quem postou a mesmíssima lareira. Diogo Almeida. Olha aqui, eu vou dar um zoom na imagem. Diogo Almeida, Rubel, Medo Bobo, era a música que estava tocando. E a mesma lareira, a mesmíssima lareira, tá? Os dois estão juntos, gente, tá? Os dois estão juntos. Independente da matéria do Léo Dias, que deu base para isso, eu já sabia que isto daria nesse relacionamento, porque isto estava na cara que seria isso, tá? Tava na cara. E os dois dormiram juntos, tá? Porque você vê a diferença do story, tá? Você vê a diferença de um story para outro, tá? Olha o tempo que foi, né? Olha o tempo que levou essa imagem aqui. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver no que eu tô falando para vocês. Ela postou isso há 15 horas, a imagem das taças com champanhe. E aí, o bom dia dela, olha só como é que foi o bom dia dela, tá? Bom dia dela. Olha o tempo que levou para ela postar uma outra coisa do bom dia, tá? 9 horas depois. Então tá aí, né? Eu acho que tá bem claro. Deixa eu colocar o que a Aline falou nesse bom dia. Olha só. Gente, olha que cenário maravilhoso. Esse que eu tô, de muita paz, de muita energia boa. Tô muito feliz. E fico feliz também com as mensagens que eu tô recebendo. São muitas mensagens carinhosas. É importante saber que tem pessoas que torcem pelo nosso sucesso, que mandam coisas boas, né? Boas vibrações para nossa vida, que estão na torcida pela nossa felicidade. Porque o amor genuíno, o carinho, aquela coisa que é de verdade, é quando a pessoa ela aprende a te aceitar, a te entender do jeito que você é. E isso não significa necessariamente que as pessoas elas não te dirão quando você estiver errado, ou deixarão de te dar um conselho quando entenderem que você precisa tomar um caminho diferente. Mas, acima de tudo, o respeito, né? Respeitar as suas decisões, as suas escolhas e sempre torcer pelo seu melhor. Então é isso, porque aqui é a minha gratidão para todo mundo que tá me mandando mensagem, energia positiva. Obrigada. Então tá aí, vocês viram, né? A própria Aline falando com relação a isso, tá? Então a Aline continuou o dia dela, continuou mostrando aí como é que estão as coisas, mas no X o negócio tava meio que desandando, né? Eu vou dar uma avançada aqui para vocês verem, tá? Que ela só postou isso aí até o momento que eu vou voltar o próximo vídeo. E aí vocês vão entender aí a que ponto a Aline chegou, tá? Tô avançando aqui, tá? Tô avançando aqui o vídeo. Avancei aqui o vídeo. Muitos fãs da Aline não gostaram de terem visto ela se envolvendo com o Diogo. Muitos fãs ficaram bastante chateados com isso. Muitos fãs ficaram mesmo chateadíssimos com essa posição. Ficaram mesmo chateadíssimos porque ela tomou essa atitude de ficar com o Diogo. E tá tudo bem, gente, ela ficar com o Diogo. Eu acho que não há nada de errado você querer ficar do lado da pessoa que você gosta, tá? Eu acho que não tem nada de errado você ficar do lado da pessoa que você quer ficar. Não tem nada de errado você fazer isso, tá? Mas um ADM dela postou isso aqui nas redes sociais, tá? Olha só. Olha aí o que o ADM, o cara postou.
Bacana, fui a DM da Aline por algum tempinho e votei pra ajudar ela como ninguém. E no final é isso que eu recebo sem ter feito nada. É muita cara de pau mesmo. Decepção é o que me define nesse momento. E aí ele posta aqui que a Aline bloqueou ele, tá? E aí a Central Reality postou isso aqui. Aí a Aline, eu não consegui tirar o print, mas o perfil da Aline disse assim, bloqueio mesmo. Aí depois a Aline postou, eu vou ter que mostrar isso aqui, ela postou uma nota de esclarecimento informando que pessoas não autorizadas invadiram o perfil dela nas redes sociais, tá? Tá aqui, tá? É o que vocês estão vendo. E aqui a nota que ela coloca, que pessoas invadiram aí. Depois ela faz um vídeo se explicando, tá? Mas tem outros vídeos que ela mesma fala. Então a gente vai mostrar esses vídeos também, tá? Informo que a minha conta foi invadida e está sendo usada indevidamente por terceiros que vêm se passando por mim, bloqueando seguidores e fazendo comentários desrespeituosos a fãs. Estou tomando todas as medidas cabíveis, incluindo a busca de apoio policial e judicial, além de contato com a plataforma para recuperar o acesso e responsabilizar os envolvidos. Agradeço pela compreensão. Mas aí ela própria depois tinha postado alguns vídeos lá no X dela, que a gente vai mostrar aqui, né? Esses vídeos foram postados exatamente após, tá? Após toda essa história aqui. Olha o que ela postou aqui, tá? Olha esse vídeo que ela postou. Foram dois, tá? Esse aqui eu acho que não sei se eu consegui salvar o outro, mas um deles eu consegui salvar. Olha só esse outro vídeo aqui. Ok, eu tenho que botar o som, tá? Pra vocês ouvirem. Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo lindo, olha. Que lugar maravilhoso. Bom dia, meus amores, minhas coisas gostosas da minha vida. Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo lindo, olha. Que lugar maravilhoso que eu tô. Tava precisando muito disso, sabe? E eu deixo aí um conselho pra vocês também, viu? É muito bom a gente cuidar da gente mesmo, da nossa saúde mental, espiritual. Cara, eu tô muito, muito feliz. E feliz por quem tá feliz junto comigo, tá bom? Um cheiro! Uma outra coisa que eu... Gente, tem um vídeo do carro que ela postou, tá? Esse vídeo do carro aí, eles também postaram depois que começou o bloqueio lá das pessoas. Olha só. Se for pra se jogar de cabeça, que seja leve. Não existe nada mais gostoso do que querer encontrar muito alguém. E quando você encontra, você tem a certeza de que é ali que você queria estar. Que seja prazeroso, que seja divertido, que você tenha a sensação de que o encontro demorou a acontecer, mas que aconteceu no momento certo. Porque não existe nada melhor do que você dividir a vida ao lado de alguém que te faz feliz. Eu acho que vocês entenderam esse vídeo da Aline, né? Eu acho que eu não preciso esclarecer que ela estava falando do Diogo. Eu acho que eu não preciso esclarecer aí que isso era praticamente uma declaração para ele, né? Eu acho que, inclusive, tá bem na cara que ela tá muito afim do Diogo, né? Eu acho que tá bem na cara, eu acho que ela não esconde isso de ninguém. Mas muita gente pegou esse vídeo dela e usou aí, né, como exemplo da provocação que ela teria feito aos tais seguidores que reclamaram da atitude dela. Então ela própria postou uns stories lá no Instagram dela, que eu vou mostrar para vocês agora, aonde ela esclarece o que teria acontecido. Vamos ver o que a Aline falou, tá? Vamos ver? Depois a gente chega no comentário final. Olha só. Oi, gente, estou passando aqui para falar sobre uma situação muito chata. O meu Twitter foi invadido. Já tem um tempo que eu tenho conhecimento dessa situação.
Só que a pessoa que tinha invadido, ela só tinha alterado o e-mail, portanto eu não conseguia fazer o resgate da conta. Só que a pessoa não cesseou o acesso das outras pessoas que estavam conectadas e tudo estava fluindo normalmente, mas as medidas cabíveis já estavam sendo adotadas. Acontece que, diante dos últimos acontecimentos, a pessoa entendeu por bem de estar se mobilizando na conta de várias formas, respondendo comentários, bloqueando pessoas, me gerando vários danos. E como antes eu não tinha me desesperado por conta dessa situação, eu não vou me desesperar agora. Eu entendo que existe sim uma pessoa com uma má intenção por trás de tudo isso, mas eu espero que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Agora eu só tô vindo aqui esclarecer para quem está em dúvidas, né, sobre o motivo de estar acontecendo toda essa movimentação na minha conta na rede vizinha, para que vocês possam entender a situação da melhor maneira possível. Em relação a críticas sobre o que eu estou vivendo, gente, isso nunca foi um problema para mim. Eu acredito que o pouquinho que vocês puderam me acompanhar, tanto no programa quanto nesse pós, nenhum dos comentários negativos ou contra a minha vontade ou as minhas decisões estavam sendo problema. Muito longe disso. Então, eu não teria motivos para estar bloqueando pessoas na minha rede ou tecendo comentários em nenhum tipo de publicação que estava sendo feita só porque as pessoas estão discordando de mim. Isso pra mim realmente é algo que não condiz com a realidade e eu preciso deixar isso muito claro pra vocês, tá certo? Então eu peço a compreensão de todos. Já tá sendo ventilado esse tipo de informação que não condiz, não com a veracidade dos fatos. Eu tô muito, muito chateada, é inegável isso, mas eu não vou deixar que essa energia tome conta de mim. Então é isso, obrigada, viu? Gente, isso aí é uma publi que ela fez pra Globo, tá? Então eu acho que agora vocês já entenderam aí, né? E, gente, assim, independente do motivo que for, tá? Se ela perdeu ou não perdeu acesso, se ela fez ou se ela não fez a coisa aí de acordo com isso, tá? Eu não cabe a mim criticar se ela tá certa ou se tá errada, mas cabe a gente fazer uma avaliação aí dos próprios fãs que criaram um problema que de fato nunca existiu, como ela mesma falou no vídeo. Ela sempre deixou claro no vídeo. E quem viu ela no BBB também sabe do que eu tô falando. Ela nunca ligou pra críticas. Ela sempre foi, sempre se jogou mesmo, tá? E sim, ela assumiu. No vídeo você viu, ela só não falou o nome do Diogo. Mas no vídeo ela deixa bastante claro que tem muita gente que tá incomodada com o que ela tá vivendo agora. Ela está vivendo um relacionamento com o Diogo. Os dois estão assumidos. Nesses últimos dias, tem uma foto que está circulando dos dois aí, que os dois foram a um evento de mãos dadas. Tá aí para vocês verem, para vocês saberem isso, para vocês entenderem essa história. Então não, gente, não tem por que vocês ficarem chateados ali com a Aline. Deixa a Aline viver o que ela quer viver, deixa ela viver o romance que ela quer viver. Me parece que o Diogo tá afim dela, me parece que ela ficou muito afim do Diogo. Deixa ela viver o romance dela, deixa ela descobrir se vale a pena ou não, se é mesmo, como ela própria declarou no vídeo, se é aquele lugar que ela quer estar, se é mesmo com o Diogo que ela quer estar. Gente, ela já é uma mulher de 34 anos, 35, ela sabe muito bem o que é a vida, ela sabe muito bem como essas coisas funcionam, tá? Só que muitos fãs, especialmente os fãs mais novos, é que não entendem isso. Especialmente aqueles fãs mais ali querendo arrumar motivos para tentar cancelar o Diogo e fica nessa de chamar ele de tóxico e tal. Vocês estão vendo que a Aline não tá aí para isso. Vocês estão vendo que a Aline tá só seguindo a vida dela. E ela está certíssima. E eu falei para vocês que esse romance dos dois ia acontecer, não falei? Pois aí tá mais do que comprovado. Tá mais do que comprovada essa história, tá? Mas enfim,
Felicidades pra Aline. Mais uma vez a gente acerta aqui no Faropop, né? Mais uma vez. Gente, eu juro pra vocês, eu queria ter 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores aqui, ao invés de ter 37 mil. Queria ter ali mais de 3 milhões, exatamente para que muitas das coisas que eu falo tivessem uma coisa muito maior, uma proporção muito maior, fosse ressoado por muita gente. Porque aí vocês veriam, de fato, um jornalismo de qualidade. Porque aqui a gente busca qualidade, a gente não está buscando engajamento qualquer, não. Fazer tudo para ter engajamento, tá? Aqui a gente está buscando jornalismo de qualidade, trazendo informação com qualidade. E a própria pessoa está falando isso. E aqui são os nossos comentários. Eu desejo muita felicidade para a Aline com o Diogo. Espero mesmo que os dois continue deem certo. Eu sempre gostei deles na casa e eu sempre falei que ela estava apaixonada por ele lá. Não foi só agora, não é só agora. Eu sempre falei que ela estava apaixonada por ele lá dentro do BBB. Isso era visível para todo mundo. Só muitas pessoas que nunca quiseram enxergar este óbvio, tá? Mas enfim, tá aí essa nossa primeira pauta de hoje, né? Vamos dar uma girada? Boninho, tá, gente? Boninho. Esse aqui eu vou tirar lá do Léo Dias, tá? Porque afinal foi o Flávio Rico quem postou isso ontem, tá? Mas no final de semana eu já tinha falado sobre isso. No final de semana eu já tinha trazido essa informação para vocês, tá? No final de semana eu já tinha botado essa informação sobre o Boninho, tá? O Boninho não vai ser funcionário da Record. O Boninho, vamos ver a matéria. Mesmo negociando com a Record, Boninho poderá ter trabalhos no SBT. O Boninho não vai ser funcionário da Record. Até porque ia conflitar bastante com o que o próprio Carelli já faz na Record. Então não ia dar certo. Mas o que disse aqui, tá? Olha aqui o que o seu Flávio Rico falou. Existe um encaminhamento da TV 4.0 Inteligência Criativa, que é a empresa do Boninho, e de Casares com a Record, como já houve com o SBT. O que algumas pessoas não entenderam é que Boninho nunca esteve nem perto de assumir qualquer direção no SBT e muito menos se tornar funcionário da emissora. O que aconteceu em acordo com a sua nova realidade é que ele lá esteve como dono de uma produtora em sociedade com Júlio Casares, apresentando-se como pessoa jurídica. Aqui, por ser uma novidade, as pessoas ainda estranham, mas nos Estados Unidos e na Europa já é uma prática comum de se contratar empresas que operam ao mesmo tempo para diferentes TVs. Aliás, não é só na Europa, nos Estados Unidos não, tá? No México, na Argentina também isso é bastante comum. Nesses países, as produtoras produzem, a Colômbia também, tá? Nesses países, as produtoras produzem conteúdos que vão ser exibidos em diferentes emissoras. Elas não produzem conteúdo exclusivamente para um canal, tá? Então é isso aí que o senhor Flávio Rico está falando nesta matéria. Continuando, é uma prática comum se contratar empresas que operam ao mesmo tempo para diferentes TVs. Agora, como todo mundo já sabe, já existe um encaminhamento da TV 4.0 Inteligência Criativa com a Record, como já houve com o SBT, e em condições de sair negócio com as duas. Assim como no futuro a Band, quem sabe, ou qualquer outra emissora, incluindo aí a própria Globo, né? Por favor, há quem por desconhecimento talvez insista em misturar as coisas e desvirtuar, mas nada a ver, tá? Aí o que a gente tá vendo sobre o seu Boninho, tá? Então vamos lá. Esse modelo é um dos modelos que é muito usado nos Estados Unidos. Eu vou citar os Estados Unidos, tá? Porque é o que vocês conhecem mais. Vocês, quando assistem produções aí de séries, especialmente as que vocês veem na Netflix, vocês nunca veem lá que o produto foi feito ou produzido por determinada emissora, mas vocês veem que o produto foi feito por determinado estúdio. Lá nos Estados Unidos é bastante comum isso. Nos Estados Unidos, países da Europa, aqui mesmo na América Latina, a gente tem a Colômbia, a gente tem o México, a gente tem a Argentina, que elas não produzem diretamente todos os produtos que elas exibem. É só no Brasil que a gente tem essa visão de que uma emissora de televisão
precisa produzir necessariamente tudo aquilo que ela vai exibir. Isso acontece, gente, porque a nossa história começa com isso. A televisão no Brasil ela foi implantada em 1950 no puro amadorismo. E aí as pessoas que saíram do rádio para fazer televisão, elas tiveram que aprender na marra como é que se faz aquilo. E as TVs começaram então a elas próprias terem que produzir tudo para exibir tudo aquilo que elas produziam. Mas hoje, com a evolução do mercado, a evolução dos streamings, o sucesso que eles vêm tendo no Brasil, não é tão viável. E isso a Record já vem fazendo há muito tempo. Não é viável você produzir exatamente tudo o que você vai colocar no ar. Você pode comprar um produto pronto, você pode passar para outra pessoa produzir e você apenas exibir e arcar com parte dos custos. O que o Boninho está propondo é exatamente isso, tá? Não tem como, tá? Não tem como. Eu sei que o senhor Flávio Rico aí fez essa matéria e ele basicamente fez muitas pessoas ficarem confundidas. Mas eu já tinha falado para vocês que não seria necessariamente assim e que não tinha condições de ser necessariamente assim. Porque ia conflitar o Carelli, que é o diretor de núcleo de realities da Record, trabalhar com o Boninho, que obviamente não ia ficar abaixo dele. Não tem como, em casa onde dois senhores mandam, ela não vai para frente. O grande problema dessa história toda aí foi só a falta de interpretação. Mas eu já tinha falado no sábado que, para mim, o Boninho só estava vendendo um produto pronto para ser exibido na Record, do mesmo jeito que ele está fazendo com o SBT. O SBT encomendou a ele um produto que será entregue no segundo semestre, tá? Eu fui rever a coletiva de imprensa do SBT e fui rever alguns vídeos que fizeram lá com a Daniela Beirute. A Daniela Beirute confirma que o The Voice será exibido na emissora, mas o SBT não será a primeira janela de exibição do The Voice. Os episódios do The Voice serão produzidos primeiramente para o Disney Plus. Depois de serem exibidos no Disney Plus, é que eles serão exibidos pelo SBT. O SBT vai ser a segunda janela de exibição. E a mesma coisa deve acontecer com a Casa do Patrão, tá? O reality que o SBT encomendou ao Boninho para realizar. O SBT basicamente encomendou esse reality. O Boninho vai criar o reality todo aí, vai falar as dinâmicas e vai ficar responsável por tocar o dia a dia. Ao SBT caberá apenas fazer aquilo que a Record já faz com a Fazenda. Ao SBT caberá selecionar o elenco, pagar aí os cachês do elenco, tá? E arcar com parte dos custos da produção, além da exibição do programa na televisão. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Não temos maiores informações sobre como isto vai se dar, mas vocês podem ter certeza que não será neste ano de 2025, tá? Como a própria Daniela Beirute falou, isso está em desenvolvimento para 2026. O primeiro produto do Boninho, de fato, é o The Voice Brasil, que vai ser exibido pelo SBT com a apresentação do Thiago Leifert. Thiago Leifert é um contratado do SBT e será cedido ao Boninho para que apresente o programa, obviamente ganhando um pouquinho a mais, tá? Só para deixar isso aí bastante claro para vocês também, tá? Enfim, eu acho que ficou esclarecida aí a história do Boninho, né? E eu espero, né, que esse tipo de modelo que ele está fazendo, que ele está trazendo para a televisão, eu espero que esse modelo realmente funcione e realmente dê certo, tá? Eu espero que realmente faça e aconteça desse jeito. Mas vamos dar uma girada? Já falei aqui da Aline, já falei do Boninho, tá? Nesse final de semana, pipocou uma informação nas redes sociais de que a Globo estaria interessada no Celso Portiolli. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui do Celso Portiolli, tá? O que foi que aconteceu? Ontem, né? E não é só ontem não, tá? Há várias semanas o Celso Portiolli tem liderado a audiência com bastante destaque, tá? Ele tem conseguido ali muito, mas muito destaque especialmente na primeira parte do programa do Luciano Huck.
E a gente tem ali o programa do Luciano Huck, a gente tem aquela primeira parte antes do futebol, e aí a gente vem aquela segunda parte depois do futebol, né? Aquela segunda parte, ela já é de outra forma, tá? Aquela segunda parte. Mas a gente está falando aqui do Celso Portiolli na primeira parte do programa, que é exibida ali por volta das 14 horas, tá? Naquela parte, vamos ser sinceros, o Celso Portiolli domina de cabo a rabo. O cara é muito bom no que ele faz. O Celso Portiolli, ele, pra mim, de todas as pessoas que poderiam ser consideradas sucessores do Silvio Santos, o Celso Portiolli é de longe, tá? De longe, o cara que mais se parece com o Silvio Santos com relação a comandar programas de auditório. O cara é muito bom no que ele faz. O cara é muito bom comandando. Ele tem o estilo dele. É inspirado no Silvio Santos? É. Como qualquer pessoa seria inspirada no Silvio Santos. Ele trabalhou ao lado do Silvio. Óbvio que ele vai saber óbvio que ele vai saber como é que o Silvio faz, óbvio que ele vai saber como é que o Silvio comanda o próprio programa dele, óbvio que ele ia saber como o Silvio faz determinadas coisas, tá? E pra mim não há nada demais, inclusive, falar sobre isso. Pra mim não há nada demais falar sobre o Celso Portiolli, tá? Eu tenho aqui a imagem do Celso, mas eu tô procurando aqui na pasta onde foi que eu salvei a imagem dele, tá? Mas surgiu uma informação aí do José Armando Vanucci, que ficou aí pipocando nas redes sociais, tá? Uma dessas coisas que ficou pipocando nas redes sociais foi o seguinte: o Vanucci disse que a Globo teria montado um grupo de estudos, tá? Para tentar levar o Celso Portiolli para lá. Segundo eles, porque a Globo estaria interessada no potencial financeiro e comercial que o Celso Portiolli alcança hoje. Então eles estariam muito interessados nisso, chamar o Celso Portiolli, colocar o Celso Portiolli ali, dar um programa para ele e tal. E hoje a Globo negou que tivesse isso, tá? A Globo negou que tivesse qualquer possibilidade de contratação do Celso Portiolli, que não há estudos para isso, tá? Uma mensagem que a gente recebeu: a assessoria da Globo nega a existência de qualquer pesquisa de avaliação sobre o apresentador Celso Portiolli para possível proposta. A emissora afirma que a grade dominical de 2026 já está definida e será anunciada no evento Upfront Globo 2026 no fim de setembro, começo de outubro, tá? Então, não, gente, o Celso Portiolli não vai sair do SBT. Eu acho extremamente difícil que ele saia do SBT, inclusive, porque não é a primeira vez que o Celso Portiolli recebe propostas para sair da emissora, tá? Já aconteceu, tem vários podcasts dele falando isso, tem vários podcasts dele falando essas entrevistas, e ele sempre fez questão de deixar bastante claro que ele não ia deixar o SBT, que ele não ia deixar de trabalhar no SBT, porque a emissora tá dando espaço para ele, é a emissora que dá ideias para ele crescer e tal, enfim, e ele é a estrela no SBT. Eu acho muito difícil que ele trocasse uma emissora onde ele é a estrela, onde ele comanda, onde ele é de fato o principal, para assumir um espaço numa emissora que a gente já tá vendo, né? Não deu tanto espaço assim pra Eliana. A Eliana só apresentou o The Masked Singer e agora o Saia Justa. Mas cadê o programa Eliana? Aquele programa que ela sonhou em apresentar. Cadê aquele programa? Eu acho muito difícil a Globo tirar tentar ali qualquer coisa com o Portiolli. E eu acho muito difícil o próprio Portiolli aceitar sair da Globo e sair do SBT e ir pra Globo. Ele sabe que ele perderia muito com isso, ele perderia muito do destaque que ele tem. O destaque dele é exatamente porque ele está no SBT e faz ali o SBT liderar a audiência no momento que o próprio SBT está numa situação de audiência complicada. Então, não acredito nisso, mas como a própria mensagem aí da assessoria que eu li para vocês, tá mais do que na cara que não vai para lá. Agora, se for, a gente só fica ali espantado, né?
com essa mentira ou com essa informação toda errada aí, né? Mas enfim, tá? Vamos dar uma girada aí, que também já falei aí do Portiolli. Adriana Paula, ex-namorada do Davi. No final de semana, gente, eu passei aqui para vocês o pronunciamento do Davi, tá? O pronunciamento do Davi sobre toda essa história. Inclusive, né, com várias provocações. Ele coloca aí... Gente, eu não vou passar o vídeo do Davi, porque é muito longo, tá? E no vídeo anterior, aqui no sábado, você consegue ver grande parte desse vídeo aí que eu resumi para vocês, tá? Mas eu tirei aqui alguns prints. Ele coloca aí, isso é muito sério. Ele vai colocando ali outras coisas ali justamente com uma provocação. Bom dia, eu vim me pronunciar a respeito de uma situação aí. E aí ele vai falando mais outras coisas. Estou utilizando terceiros para não citar o nome de ninguém aqui, mas obviamente a gente sabe que ele está falando da namorada dele. E aí ele vai colocando outras imagens de tom provocativo. Isso é um tom provocativo, tá, gente? Não, mesmo que ele diga que não, ou que ele esteja tentando aí se proteger juridicamente, isto é uma mensagem de tom provocativo. Naquele vídeo, eu falei que eu fui procurar no Instagram, lá, da namorada do Davi, se ela havia se posicionado até então. Como ela não se posicionou, deixei o espaço aberto aqui para que ela, se visse o vídeo, entrasse em contato e me passasse a versão dela dos fatos. Enfim, hoje ela resolveu postar, eu vou mostrar aqui o post direto lá do Instagram dela, e aí vocês vão acompanhar comigo a mensagem que ela postou ali sobre o Davi, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tá? No Instagram da ex-namorada de Davi, doutora Adriana Paula, tá? Vamos ler junto aqui o que ela colocou. Nota à imprensa, 23 de janeiro de 2025, tá? A assessoria... Gente, tá um pouquinho estranho, tá um pouquinho longe isso aqui, né? Mas ela se posicionou, tá? Deixa eu ver aqui a nota do Davi, tá? Esse posicionamento aqui tá realmente bastante estranho, né? A nota do 16 de janeiro, mas tá marcado aqui, tá? Tá marcado aqui, tá? Inclusive ela coloca ali Lalesca, tá? Mas vamos ler aqui o que ela colocou, tá? A assessoria jurídica de Adriana Paula, respeitada cirurgiã dentista, vem a público por meio de sua advogada esclarecer os recentes acontecimentos que têm prejudicado a sua imagem e exposto a sua vida pessoal de forma irresponsável e cruel. Adriana tem sido vítima de uma série de ataques e acusações infundadas, resultado de uma cultura machista que insiste em expor e descredibilizar mulheres a qualquer custo. Desde o início da disseminação de falsas narrativas, acusações levianas e distorções têm sido utilizadas para tentar desqualificar a sua trajetória pessoal e profissional em um claro esforço de difamação e humilhação pública. Reafirmamos que todas as alegações sobre supostos vínculos afetivos são completamente falsas. Adriana sempre respeitou seus relacionamentos e sempre conduziu sua vida com integridade e respeito. Não há qualquer fundamento nas insinuações de que teria mantido relacionamentos simultâneos comprometedores, sem tais alegações apenas frutos de mentes mal intencionadas que procuraram minar sua honra. É inevitável que em pleno século XXI ainda se perpetuem práticas que exploram a imagem da mulher para atender a interesses sensacionalistas. Repudiamos de uma forma contundente veículos de comunicação e indivíduos que promovem conteúdos baseados em ficções deliberadas para obter acessos ou visibilidade. Adriana, com coragem e sinceridade, decidiu se afastar temporariamente das redes sociais, priorizando o seu bem-estar psicológico diante dessa situação desgastante. Paralelamente, tá? Sua equipe jurídica está adotando todas as medidas legais necessárias, tanto na esfera civil quanto na criminal, para responsabilizar os responsáveis por esses atos de difamação e reparar os danos causados. Reforçamos que a liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para ataques machistas e destrutivos. Agradecemos ao apoio de todos que reconhecem a verdade e se solidarizaram com Adriana Paula, uma profissional ética e íntegra que jamais compactuou com qualquer atitude contrária a seus
princípios, tá? Apesar dessa nota ter sido colocada no dia 23 de janeiro, tá? Ela aparece aqui nos destaques da publicação, o que me leva a crer, tá? Que a Adriana realmente deixou isso aí para que a gente pudesse ler e pudesse entender que aquela nota daquela época continua valendo hoje, tá? Então, sim, gente, já tá muito claro aí para mim, tá? Tá muito claro, tá? Ela se manifestou, tem a nota aqui do Davi também, eu vou dar uma olhada aqui, a nota lá no site do Léo Dias, e a gente vai ler essa informação juntos também, tá? Porque vocês viram aí a nota dela, é uma nota de janeiro, mas é uma nota aí que traz todas as informações sobre essa situação. Na manhã desta segunda-feira, a equipe jurídica se pronunciou oficialmente sobre acusações feitas do Davi que ter ameaçado pela ex-namorada e solicitou medida protetiva. A defesa negou as acusações e afirmou que tomará as medidas cabíveis, tá? Um mês após o término do relacionamento, que já havia sido marcado por inúmeras polêmicas com Davi, anunciando o fim do namoro e em meio à revelação da gravidez, seguida por um aborto espontâneo, o campeão do Big Brother voltou a se pronunciar dizendo que está sendo ameaçado pela Adriana, tá? Então temos aqui a nota, tá? Outra nota do dia 19 de maio. Vamos ler juntos essa nota, tá? A senhora Adriana Paula, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público esclarecer todas as alegações recentemente divulgadas pelo ex-companheiro, são absolutamente inverídicas e não refletem a realidade dos fatos. Ressaltamos que não houve qualquer intimação formal direcionada à senhora Adriana sobre os fatos narrados, o que evidencia ainda mais a falta de fundamento das acusações. Destacamos que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas, tanto na esfera civil quanto na criminal, visando resguardar os direitos, a honra, a integridade da senhora Adriana Paula diante das graves acusações feitas de forma irresponsável. Afirmamos a importância do cuidado e da responsabilidade ao compartilhar informações sensíveis, sobretudo quando envolvem questões pessoais e jurídicas em apuração. Lalesca Moreira, assessoria jurídica, tá? Aí de Adriana Paula. Para deixar claro, gente, tá? Mostrei aí para vocês a nota e já tinha mostrado o vídeo aí do Davi, tá? Mostrei aí que desde o dia 23 de janeiro isso já estava sendo falado. E agora uma opinião, tá? Eu sei que ninguém pediu, mas a gente está trabalhando para isso. O Davi, e eu vou continuar dizendo, o grande erro do Davi é que ele tem esse padrão que a gente já observa. Ele faz as coisas, faz muitas vezes por instinto, e aí quando ele faz muitas das vezes as coisas por instinto, ele mete os pés pelas mãos, ele acaba criando situações contra ele mesmo, ele acaba colocando inclusive a própria opinião pública contra ele mesmo, quando ele não precisava disso. Eu acho, e vou continuar achando, tá? Que o grande problema do Davi é se expor demais, é falar coisas que ele não precisava ter falado, é trazer coisas que ele não precisava ter trazido, é fazer, expor, abrir demais a vida dele para outras situações que ele não precisava ter feito, tá? No final das contas, o que eu tô querendo dizer para vocês? O Davi, ele acaba falando demais e acaba trazendo demais detalhes que ele não precisava. E aí quando ele traz isso, obviamente tem muito fã do Davi até hoje que não liga se ele tá fazendo o certo ou se tá fazendo errado. Tem muito fã do Davi que hoje simplesmente parte para esses ataques, vai para cima, fala um monte de coisas e aí a pessoa que está envolvida com ele acaba levando hate sem necessidade. Então, o Davi também precisa aprender a controlar esses fãs e precisa aprender a controlar essas pessoas, porque acaba também prejudicando a vida de muita gente isso, né? Eu acho que vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, eu acho que Davi não precisava passar por toda essa situação e não precisava ele próprio ficar se expondo sem necessidade e dando provas, materiais contra ele próprio, porque ele fica dizendo que as pessoas vão colocar ele na justiça, que tudo é na justiça, que as pessoas isso e aquilo, mas é porque ele próprio acaba entregando isso de bandeja para os outros.
Então é uma reflexão aí que seria bom que ele próprio aprendesse a não ficar se expondo demais. Uma coisa é você ser influenciador da internet. Influenciador da internet, uma Virgínia que você vê. Todo o story que ela coloca ali, vocês podem ter certeza, é pensado. Ela não faz nada de forma aleatória. Um Carlinhos Maia, que posta ali não sei quantos stories por dia. Aquilo ali é feito de forma pensada. Aquilo ali não é pegar um celular e falar qualquer coisa. A maior parte das vezes é assim que acontece, tá? A maior parte das vezes, quando a gente trabalha, é assim que acontece. Então, gente, vamos ser sinceros aqui, tá? Vamos ser sinceros. Se o Davi não tivesse dado tanto motivo para as pessoas desconfiarem das atitudes dele, ninguém estaria falando sobre isso. Então, fica aqui, tá? Essa informação, fica aqui a retratação com relação à moça, que a própria moça postou aí, a assessoria jurídica dela, tá? Para que não reste dúvidas, tá? Eu vou mostrar a assessoria, a nota, direto ali do Instagram da moça, tá? Porque ela marca aqui a coisa. Vou ver se tá aqui esta nota, né? Vou ver se tem essa nota aqui. Até esse momento não tá tendo, tá? Mas a gente tá trazendo essas informações para vocês, tá? A gente está trazendo essa informação aqui para vocês, a gente está deixando aqui para vocês, tá? Todas essas informações com relação ao Davi, tá? E para mim, e vou continuar dizendo, tá? Tá aqui a nota com relação ao Davi, tá? Tá bem aqui no perfil lá do advogado dela, tá? Vamos mostrar aqui direto do perfil do advogado para que fique claro, tá? E fique tudo bem esclarecido, né? Programa ao vivo é assim mesmo. E diz aqui, nota de repúdio, tá? A mesma nota que eu acabei de ler ali com Léo Dias, tá aqui também, tá? Mesma nota tá aqui. Mas como tem música, a gente não pode reproduzir. Mas vocês já entenderam, já tá tudo claro, né? Que Davi acaba causando coisas contra ele próprio, tá? Isso aí é uma coisa que ele vai precisar mudar, certo? Só pra gente encerrar, né? Padre Fábio de Mello, que foi o assunto aí do último final de semana, né? Que acabou se tornando público, tá? Gente, vamos lá recapitular essa história aí do Padre Fábio de Mello. O que foi que aconteceu? O Padre Fábio de Mello foi numa cafeteria em Joinville, Santa Catarina, e ele foi comprar um doce de leite. Inicialmente, a história envolve o fato do doce de leite estar com um preço diferente, divergente. E aí, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você paga o valor menor quando há uma divergência nos produtos. Até aí, gente, tudo bem, tá? Ele não está errado em cobrar que o produto seja vendido pelo preço menor. A situação toda não foi essa, tá? Não foi esta o que aconteceu. O Padre Fábio de Mello postou um vídeo nas redes sociais, tá? Olha aqui o que o padre falou, tá? Talvez esse nosso vídeo passe um pouquinho de 1 hora, tá? Mas vamos mostrar um pouco disso aqui. Olha só. Rapidinho, tá? Deixa eu só colocar aqui o vídeo do padre. Que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias.
quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Gente, tá. Vocês viram aí o Padre Fábio falando, né? Agora, antes da gente seguir adiante, a gente também precisa colocar aqui as câmeras de segurança, tá? Então eu vou mostrar aqui as imagens da câmera de segurança. Gente, o que o padre fala no vídeo, tá? Eu vou terminar de passar o vídeo dele, tá? Porque o vídeo dele é 4 minutos, eu vou terminar de passar. E ele fala no vídeo dele o seguinte, sobre essa história que envolve aí o coisa. Vocês viram aí que ele fala sobre o direito do consumidor. E tá tudo bem, tá? Ele não tá errado em cobrar com relação a isso, mas a história não se refere a isso, tá? Vamos continuar aqui o vídeo dele, vamos continuar. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa e ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo não. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava. Já aqui ele só fala aí que lamenta e que não conhece o histórico do rapaz. Enfim, o rapaz postou um vídeo longo nas redes sociais, tá? Eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo do rapaz. Mas antes da gente seguir com o vídeo do rapaz, a gente também precisa seguir aqui com as câmeras de segurança, tá? As câmeras de segurança mostram exatamente o que aconteceu, tá? E não aconteceu exatamente como o padre Fábio de Mello tá falando nos vídeos, não. Olha só aqui a câmera de segurança, tá? Dá pra você ver, tá? Olha aqui, o padre é o que tá de azul, tá? É o cara que tá com a camisa de azul. De vermelho era o cara que estava acompanhando ele, tá? Era o cara que estava acompanhando ele. E ali no canto você vai ver, ó, o gerente é esse aqui, que vocês vão ver. Vai aparecer uma bolinha aí e que vai dar indicando que é o gerente. Este aí que tá com uma camisa vermelha, tá? Uma camisa rosa mais ou menos, tá? Ele vai lá e uma das moças do caixa vai lá e pergunta para ele sobre o preço, tá? Vocês estão vendo aí a imagem, né? Vocês estão acompanhando comigo. Ele vai lá e verifica o valor que tá ali. Ele verifica o valor do preço e retorna o valor ali pra moça do caixa, tá? Você tá vendo ali que ele conversa com a moça ali, tá? Ele aponta ali o valor do produto. Você tá vendo aí, né? Você tá vendo aí. Aí o rapaz de vermelho vai lá e os dois vão falar sobre a divergência do preço, tá vendo aí? Tá?
A não ser que o padre Fábio de Mello esteja vestido de camisa vermelha, você percebe que ele vai só depois, olha só. Olha aqui, vamos voltar aqui a imagem, tá? No primeiro momento, você vê aqui que quem sai, olha só quem sai na imagem. No primeiro momento, quem sai é o cara de camisa regata vermelha, tá? No primeiro momento é ele que sai, tá? No primeiro momento é ele. Depois é que o padre vai atrás, ó. Você percebe que depois que o gerente sai e vai confirmar o preço, aí você percebe que o padre vai atrás, tá? Então, o vídeo, ele é um pouquinho claro com relação a isso, tá? E aí o vídeo é claro. Não houve qualquer discussão, tá? Você percebe aí na imagem que não houve qualquer discussão. Então, vamos passar aqui um trecho do vídeo dele, tá? Olha só. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto. Então, eu como gerente fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele diz que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando, pois ele citou o gerente da loja de Joinville, que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril. Gente, tá, o vídeo dele é longo, é 10 minutos, não dá pra gente passar tudo aqui. Mas vocês viram, pela câmera de segurança, vocês percebem que, de fato, eles nunca falaram. Fica bem claro na câmera de segurança que quem vai verificar o preço é o cara de camisa vermelha, aquele de regata vermelha. E ele vai atrás depois. E que o gerente só vai e confirma o valor ali do preço, fala pra menina do caixa, eles vão lá, olham na prateleira e depois voltam pro caixa para pagar. Então tá claro pra mim nas imagens, tá bastante claro aí o que de fato aconteceu, tá? E aí esse rapaz, ele deu uma entrevista pro Ricardo Feltrin. E nessa entrevista pro Ricardo Feltrin, ele falou que sim, ele foi demitido da empresa porque houve uma pressão de outro padre e que a empresa reconhece que ele realmente não fez nada de errado. Olha só o trecho desse vídeo aqui, tá? Que hora que ele vai reclamar lá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Ele afirma, no primeiro vídeo que ele postou, que eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu cheguei para ele como se eu fosse o dono do mundo, e falei para ele que o preço era aquele mesmo, se ele quisesse levar, que ele levava, mas eu não me recordo de ter falado isso, não tenho por que eu falar isso, porque eu falei para você, eu venho de uma família simples, eu venho de uma família humilde, eu tinha acabado de ser contratado, eu não ia arriscar o meu emprego para poder discutir com o cliente dentro da loja de movimento, não tenho por que eu fazer isso, eu não sou uma pessoa assim, quem me conhece, né, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa carinhosa, os meus funcionários me conhecem, que agora não são mais a minha equipe, né, mas enquanto eu gerenciei... Mas espera, então você não falou nada disso que ele falou, que você tá negando, você tá dizendo que você não falou com ele sobre preço, nada? Ou falou? Não,
Não falei, tanto que no segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente trocou nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez? É isso? Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Depois que eu falei, eu fiquei sabendo da minha demissão através do vídeo desse outro padre. Na segunda-feira eu fiquei sabendo por conta que já estava em todos os sites. Quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo, eu acabei de entrar, né, eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12, no caso, né, foi na segunda, a minha carteira vai ficar suja, né, como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência, que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair, a gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil, a gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado, a gente sabe que você é inocente. Mas eu quero que você entenda que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Brasil. Mas pera um pouco. Então é mentira, eu não tô vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole Simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu tô olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu. Por que que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um Não absurdo. Não, não foi. Ele tirou da cabeça dele, inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender. Você não foi lá falar pra ele que o preço é esse mesmo e eu não... Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, porque o que eu vi também, como eu falei pra vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que tá lá no caixa segurando esses 2 doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho. Tava com ele, que tava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado, lá, como vê no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que tá lá no caixa, ele que se dirige sozinho pro caixa, com esses 2 potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina, depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele simplesmente vem, porque ele já tava mesmo pra sair pra fora, ele passa por trás desse rapaz, de camisa vermelha, e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta, lá pra estante. Então quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, e sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço. Vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de... Porque a menina do caixa, ela não me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o padre começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. Tanto que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, a loja nova, né? Então muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá a plaquinha tava posição diferente, né, mas o preço era aquele mesmo, mas isso eu falei para ela, não falei para ele, também não falei em tom alto, arrogante, não falei nada disso. Você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso? Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa. Jamais. Aí a menina do caixa pode provar que eu, no momento algum, eu falei isso, que se eu tivesse falado, ela teria ouvido, porque ela tava ali, a minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa pode falar que eu não falei isso, no momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque como eu falei, eu estava decorando a loja pro Dia das Mães, eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um pro outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão, tem que ter um diálogo. E esse diálogo não teve. Nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho normalmente. Isso é Deus do céu. Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Enfim, gente, tá aí o vídeo, tá? Que ele explica essa situação toda. Gente, eu acho que tem um grande mal-entendido nessa história. E eu acho que essa história toda repercutiu, tá, por causa do padre Fábio de Mello, tá, tudo bem, repercutiu por causa dele. Mas eu acho que tá claro o que aconteceu ali. Eu acho que tá claro que sim, não houve essa história que ele contou no aquele primeiro vídeo que eu passei para vocês do padre. Não houve isso, né? As câmeras de segurança deixam claro que, de fato, quem foi seguir ali o preço, e depois que o padre apareceu, é que ele aparece lá atrás do cara bombado lá de camisa vermelha. O próprio cara bombado de camisa vermelha chegou a se manifestar nas redes sociais, tá?
Olha aqui, tem aqui um X, tá? Um X desse próprio rapaz aqui, e ele próprio se afasta da polêmica. Então, não aconteceu de fato como estão dizendo. Muita gente perguntando quem é o boy de camisa vermelha que estava com o padre no estabelecimento de Joinville. Algumas pessoas disseram que é Leandro Rodrigues, mas o moço não deu declaração sobre a situação. No entanto, o padre segue ele no Instagram e ele tem um perfil com mais de 30 mil seguidores. Ao que parece, ele faz parte da equipe do sacerdote, visto que está sempre divulgando os shows e eventos de Fábio nos stories da rede ao lado. Disseram também que ele tinha perfil no Privacy, mas parece que foi desativado. Enfim, Deus abençoe e todos digam amém, tá? Esse é o rapaz, tá? O padre tá vestido aqui. Esse é o rapaz. E olha só, esse aí é o nome dele, tá? E aí eles mostram que ele segue o padre Fábio de Mello, tá? E aí uma outra foto dele aí, né? Uma selfie. E aí ele próprio que responde aqui. Do nada eu entro e estão falando de mim? Nunca postei nada e nunca postaria nada para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só. Agora eu tô numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei. Abraço pra vocês, tá? E aí o rapaz aqui responde, não teria problema nenhum se você tivesse postado. Recebi uma imagem aqui que eu gostaria de te enviar para saber se é real ou fake. E no final das contas, tá? Ele não respondeu mais, tá? No final, né, vocês percebem que o próprio cara, na mensagem, se afasta da polêmica. Para deixar claro, então, que a polêmica de fato não existiu. Então, para mim, o grande problema dessa história é que ela poderia não ter tomado essa proporção se, de fato, as coisas tivessem sido esclarecidas. Eu acho que cabia ao padre Fábio de Mello agora, diante de tudo que a gente já viu aí, das câmeras de segurança e tal, cabia a ele, pelo menos, esclarecer essa situação. Não como naquele vídeo que eu mostrei para vocês, mas esclarecer a situação do jeito que ela tem que ser esclarecida. Não é sobre o Código de Defesa do Consumidor essa história. Como o próprio rapaz falou, não tem o que discutir. Se o cara ia ou não ia pagar o valor, isso é outra história. A situação ganhou uma proporção porque o padre disse que ele havia sido desrespeitoso com ele. E quando nós vimos no vídeo, isso de fato não aconteceu. Então, eu acho que é necessário aí maiores explicações com relação a isso. O rapaz disse que ele foi demitido porque outro padre lá de Joinville fez pressão para ele deixar a empresa e a própria empresa reconhece que ele era inocente na história. Então, essa situação ela fica bastante complicada, cabeluda, né? No final das contas, é isso, tá? Pra gente encerrar, Thalira e Gretchen conversaram hoje, chegaram até a se abraçar. Mas eu vou falar isso com mais detalhes no próximo vídeo só sobre o Power Couple, tá? Nesse momento tá rolando a prova dos homens, que não foi gravada de dia, tá sendo gravada à noite. E aí a gente vai, no próximo vídeo, dar pra vocês aí como é que ficou o ranking e quem é o casal Power da semana, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.